Fala galera do Physiotalks, estamos aqui mais uma vez. Eu sou o André, estamos com Bruna Stuzer, Fala galera, uhul! Amanda Ramos E aí galera, bem-vindos! e Márcio Quirino. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje nós vamos falar sobre exames de imagem. Realmente é necessário um exame de imagem para começar um tratamento com o fisioterapeuta? Eu passo a pergunta para a Bruna. Eu gostaria de saber de vocês o que vocês respondem aos seus pacientes. Geralmente, quando me perguntam, né, geralmente pelo primeiro contato, pelo WhatsApp, eu digo que não é necessário, porque o exame ele é apenas complementar, né? A gente avalia sim o paciente e ele, como apenas o nome próprio diz, ele é complementar. Então, a avaliação física, né, o exame físico, ele é soberano. Então, eu não vejo nenhum problema o paciente iniciar um tratamento sem o exame de imagem. Perfeito, perfeito. Amanda, Então, geralmente os pacientes já chegam com o exame, né? Mas quando eles perguntam é maravilhoso. Que aí eu exponho assim: o mais importante é essa avaliação física, igual a Bruna comentou. E aí eu falo, paciente, você, paciente, sabe mais do que qualquer exame, mais do que qualquer médico, do que qualquer profissional. Você sabe quando está pior, quando está melhor. Você sabe o que gera sua dor, o que não gera. Então, todas essas informações devem ser coletadas primeiro e apenas para acrescentar o exame de imagem. Então, eu falo assim: por que você não deixa para o nosso retorno, para um próximo momento? Porque pode ser que nesse primeiro atendimento a gente já consiga desconstruir algumas crenças e somente se for necessário que pedimos o exame. então, pelo que você está falando, a avaliação que você realiza, ela é capaz de dizer se o tratamento é capaz de ser concluído, feito sem o exame, ou talvez se você vai precisar do exame, né? Justamente, Ótimo, na avaliação nós temos esse direcionamento de saber se precisa ou não do exame de imagem. perfeito. Então, antes de fazer esse investimento de tempo ou dinheiro, vale a pena primeiro fazer a consulta Sim. com um profissional individual. E, Márcio, o que você normalmente responde? É realmente necessário? Quando o paciente ele entra em contato e pergunta se realmente é necessário, eu respondo que não é necessário, mas a gente tem que ter muito cuidado, pois se ele já passou por vários profissionais, já tem realmente vários exames de imagem, eu sempre respondo leve, porque durante a minha avaliação eu vou tentar desmistificar várias coisas que estão ali na imagem, porque tem o que a gente pode chamar, né, de backfire effect, né? Então muitas vezes o paciente pode achar que a gente não sabe interpretar os exames de imagem ou não dá importância. Então, se ele já fez, eu quero que ele leve para o exame de imagem, porque vai me ajudar a desmistificar muitas coisas. Perfeito. Mas se ele não fez, realmente eu prefiro que ele não faça e vá na minha clínica para, após a avaliação, a gente já tentar criar, né, um direcionamento para ele, sem realmente ser necessário realizar o exame de imagem. Perfeito. Eu complemento assim muito pouco dentro do que vocês falaram, foi bem completo. Se ele já fez, tudo bem, leve. Como a Bruna falou, é um exame complementar, a nossa avaliação é soberana. E a nossa avaliação, como a Amanda disse, ela é capaz de dizer você pode melhorar com ou sem. Então, eu normalmente, quando eu tenho contato por WhatsApp, eu pergunto, como que, me conte brevemente o que aconteceu com você, eu posso te dar um direcionamento para te dizer, vem aqui ou talvez procure primeiro um outro profissional, vá no hospital. Por que eu digo isso? Nós vamos comentar logo mais quando que é necessária, e há momentos que ela é importante sim. Agora eu pergunto para vocês, é aquele paciente que ainda pergunta assim, mas doutores, a minha dor nas costas ela acontece há muito tempo, ela é recorrente e me parece que é hérnia, ou eu já fiz o exame de imagem e é hérnia. O que vocês respondem quando uma dor lombar está ligada com uma dor lombar está ligada com uma hérnia de disco? É realmente necessário ter um exame de imagem para guiar um tratamento para hérnia de disco? Márcio? Então, quando o paciente já está no meu consultório e ele tem essa relação, né, de hérnia de disco com o exame de imagem, tentamos já na avaliação
promover uma redução, né, da intensidade, né, da dor do paciente, um ganho de movimento. E após realizar o exame de imagem, eu faço a pergunta para ele: como é que está a sua dor? Normalmente eles podem dizer: olha, melhorou 60%. Então, realmente, você acha que eu tirei a hérnia que está aí na sua coluna? Você acha que eu fiz algum procedimento que mudou um pouquinho aquele exame de imagem? Então, eu sempre espero que ele me responda, que ele me dê a resposta. E assim a gente vai conseguindo ganhando a confiança do paciente. Porque realmente está muito enraizado no modelo biomédico que a gente tem que achar alguma coisa para justificar o incômodo do paciente. Então, se a gente consegue quebrar um pouquinho, fazer com que ele me responda, eu acho que já é um bom caminho. Perfeito. O que o Márcio está falando, gente, é que alguns artigos, vários artigos, na verdade, estão comprovando que mesmo se tem achado hérnia de disco, essa pessoa não necessariamente tem que fazer um tratamento invasivo, né, alguma injeção, bloqueio, cirurgia, nada disso. Que eles têm mostrado que 95% das pessoas que têm um achado de imagem de hérnia de disco, elas melhoram com tratamento conservador, ligado a exercícios e posturas, tratamento ativo mesmo, tá? Terapias ativas. E o que o Márcio falou é que quando ele faz ali a avaliação e ele consegue diminuir os sintomas, não é que mudou a hérnia de disco, é porque a pessoa pode melhorar mesmo continuando tendo um achado de hérnia de disco, ok? Amanda, complementa, o que você comenta com relação a essa pergunta? Primeiro, assim, depende do paciente que está me perguntando, né? Se já vimos, igual o Márcio falou, só complementar, que não tem relação. Ok. Primeira pergunta eu faço: você tem cabelo branco? Você tem rugas? E aí ele responde, eu falo: tá, eles te geram alguma dor? E assim, aí eu faço a conexão. Assim como envelhecemos externamente, eu já falo até brincando: ué, por que dentro a gente não pode envelhecer? A gente só pode envelhecer fora? Então, eu até brinco com isso. E quando são outros pacientes que eu sei que já gostam mais de evidências científicas e tudo, aí eu puxo para isso, falando de também estudo que mostra que, gente, no período de 1 ano, aquela hérnia também ela já é absorvida, então tudo muda no corpo. E tem um outro estudo bem legal, que foi até compartilhado pela Bruna, que pegaram mais de 2.000 pacientes assintomáticos, sem dor na lombar, e fizeram exame neles. Gente, à medida que vamos envelhecendo, assim, ó, tipo 20 anos, ali mais de 30% teve achado, 40 anos já era 50% assintomático tinha achado. Então, quanto mais velhos, 80% tinha achado e não tinha nenhuma dor na vida. Então, eu explico isso para os meus pacientes. Enfim, acho que isso é válido para nós fisioterapeutas, né? Compreendemos isso. O achado que a Amanda está dizendo, para quem não entendeu o que é achado, é porque quando a gente faz o exame de imagem, aparecem achados radiológicos. Achados que aparecem lá, o radiologista ele vai analisar o que ele está vendo e vai falar: olha, eu vi isso. O que acontece, gente, é que com o envelhimento que a Bruna falou, com a Amanda falou, mesmo com o envelhecimento, achados vão aparecendo, igual ruga e cabelo branco. Eu também costumo falar, isso é perfeito. E o que acontece é que, mesmo sem pessoas que não têm dor, elas têm esses achados. Então, se a gente ficar tomando muito como base a hérnia e correlacionando com dor, parece que eu nunca vou estar sem dor, mas você pode estar sem dor mesmo tendo esse achado radiológico. Perfeito, perfeito. Bruna, manda brasa. Então, só para comentar, né, que esses achados, às vezes, acabam atrapalhando, criando crenças no paciente, porque o paciente absorve aquela imagem e para ele vai estar sempre, vai ser uma coisa irreversível a dor dele, porque para ele um processo degenerativo, a degeneração a gente não pode reverter, né? Então, ele cria essa crença, ele armazena essa imagem, e para a gente desconstruir, então, às vezes, o exame de imagem, ele é um adversário para a gente dentro do consultório, porque a gente tem mais uma desconstrução para fazer durante o atendimento. E outra coisa que eu quero comentar, que eu acho bem interessante, que às vezes tem pacientes que têm parestesias, né, no membro inferior, no membro superior, mas às vezes no achado clínico não aparece nada, que para a gente é aqueles tais dos mecânicos inconclusivos, né? Então, como é que a gente vai justificar uma parestesia e no exame de imagem não aparece? Porque o nosso exame físico, ele é superior. Então, às vezes ajuda, às vezes atrapalha. Fica difícil às vezes, né? Perfeito.
Bruna falou sobre parestesia, é quando a pessoa sente dormência, queimação no braço, ou dormência, queimação na perna. É uma sensação que não é só dor, entendeu? E tem muita gente que tem isso e não sabe, acha que é problema de veia, ou quando sente no braço, acha que é coração, mas não. Condições no pescoço e condições na coluna podem gerar, além de dor, isso que a Bruna falou. E eu já vou até puxar um gancho dentro que você falou, Bruna, é que tem vários momentos que o exame de imagem feito de forma precoce, ele pode mais atrapalhar do que ajudar. Ou seja, a pessoa acha que vai ser um benefício fazer o exame de imagem, mas atrapalha. Como você falou, é um adversário para a gente. Porque a gente tem que desconstruir ao invés de construir mais facilmente uma direção de melhora. E eu aproveito agora para responder essa. Quando que uma ressonância magnética, por exemplo, da lombar, quando que ela é prejudicial? E tem um estudo da Barbara Webster, que é muito interessante, que fala uma ressonância magnética precoce com uma dor que tem menos de 6 semanas, e aquela pessoa que tem uma dor, sabe, uma faixa de dor, uma dor mais concentrada nas costas ou na nádega, quando ela não tem aquela irradiação joelho para baixo, esse tipo de pessoa, se ela fizer um exame de imagem, vai mais atrapalhar do que ajudar. E atrapalhar como? Porque a pessoa vai ver vários achados que às vezes ela já tinha antes, não tinha nem relação com a dor dela atual, e ela vai começar a evitar de fazer as coisas, porque, nossa, eu vou deixar de fazer isso porque vai prejudicar a minha hérnia, vai prejudicar a minha lombar, ela vai ficando despreparada. E digo mais, aquela pessoa, geralmente, ela vai passar em vários profissionais, e os profissionais vão ficar justificando pelo exame de imagem e cria algo chamado iatrogenia, que é a geração de atos ou pensamentos negativos que os profissionais que estão ali acompanhando criam, gerando efeitos nocebos nos pacientes. E eu incluo nós fisioterapeutas. Então, se você vai no fisioterapeuta e ele fica criando, tentando justificar a sua dor só pelo exame de imagem e não te avalia, cuidado. Você tem uma chance muito grande de ficar pior ao longo do tempo, tá? E ficar com medo de movimentar, o que é muito ruim. Então, eu queria saber se vocês complementam quando que o exame de imagem ele é ruim para a pessoa. Vocês acrescentem em algum momento, além disso que eu falei? Acho que tu resumiu bem, né? Uhum. Isso é muito comum, gente. E quanto mais exame é feito, geralmente para você que está querendo resolver o seu problema e sem ficar gastando demais, saiba que quanto mais exame de imagem, eletroneuro, você vai criando mais problemas para os seus problemas. O que, além de não resolver, você vai gastar demais da conta. Vai gastar tempo e dinheiro. Vai lá, Márcio. Mais uma vez a gente volta para o sistema, né? Então, assim, vamos lá. Eu chego numa clínica de ortopedia, a gente, no mesmo caso que a gente sabe da tríade da fisioterapia que a gente comentou, TENS, ultrassom e gelo, nós temos também a tríade do ortopedista, né? Exames de imagem, medicamentos e imobilização. Então, pelo valor, né, que é recebido de um plano de saúde, eu acho que entra no sistema, vamos lá, colocar mais um raio-x, vamos lá, colocar uma tipoiazinha para sair com a tipóia e um medicamento. Então, sem ter nenhum histórico das bandeiras vermelhas, né, que são patologias graves que mereçam realmente um exame de imagem. Então, acho que também o sistema ele também colabora para esse exame de imagem. E até se eu conseguir compartilhar uma tela, André. Pode, manda aí. Você segura, Amanda, segura essa informação aí. Rapidinho. Exatamente, a gente correlacionando uma avaliação mecânica sintomática, a gente conseguiu reduzir até 51% os gastos com ressonância magnética, medicamentos e cirurgias. Então, a avaliação que a gente é acostumado a fazer no modo MDT, né, no método, a gente consegue um estudo de Don Nelson 2019. Então, quanto a gente consegue economizar, né, nos gastos com exames de imagens desnecessários, caso a gente faça uma avaliação mecânica, né, baseado no MDT, por exemplo. Né?
Perfeito. Então, ó, invistam o seu tempo, seu dinheiro, antes de tudo, num bom profissional, porque seu problema pode ser resolvido sem essa cascata de gastos desnecessários. Amanda, É, dois pontos. Primeiro é o seguinte, eu já vi médico falando assim, uai, mas eu não consigo parar de pedir exames. Eu já sei, ele já sabia perante a ciência e tudo, que não tinha essa eficácia, que tinha pacientes que ele já sabia que não precisava pedir. Mas ele falou, o paciente chega no meu consultório, ele quer que eu peça um exame, que se eu não peço o exame para ele, vai em outro. Ele pensa que eu não fui um bom médico, porque eu não quero investigar, porque eu não quero isso, aquilo. Então é uma crença terrível, já enraigada. E assim, nós acreditamos que nós podemos ser fortes o suficiente para sair dessa roda negativa, de ficar criando crença na cabeça do paciente e ser mais um ao lado da ciência que comprova que não é sempre que precisa. Então, esse é um ponto que eu queria falar. E o segundo, só para se explicar, né, de forma bem prática, quantos já não tiveram um paciente que fala assim, eu tô com dor aqui, ó, bem no lugar da minha hérnia. Tipo, olha que super barreira. Se ele tá com dor ali quando ele vai agachar, você acha que ele vai agachar? Não vai, porque tem a hérnia, entendeu? Então, se tá com dor ali quando vai correr, então vai dificultar todo o nosso trabalho, igual o André tava explicando aí. Então, vamos ser fortes e sair dessa roda do sistema aí. remar contra a maré, né? E isso só é possível com conhecimento do profissional e o poder da palavra. O profissional tem que ser convincente e falar, olha, o que eu estou te propondo aqui é o que vai te dar a solução com o mínimo de custo e aí as pessoas, elas veem os profissionais como autoridades, elas vão aceitar isso, né? Agora, a gente não vai entrar no mérito do que é o sistema, porque realmente é difícil. Agora, a dica para você, paciente que está assistindo a gente, se você vai no profissional e aí ele toma as decisões baseadas no exame de imagem, isso é muito simples. Dê um passo atrás e fala, talvez não seja por aqui que eu tenho que me tratar. Tem aquele que considere, como a Bruna falou, um exame de movimento, uma boa anamnese para tomar a decisão certa, e o exame ele é complementar. Isso eu acho que já ajuda muita gente, né? E assim, por fim, a última questão que a gente quer colocar, há momentos que o exame de imagem ele pode ser sim importante. A gente não está aqui bombardeando o exame de imagem, até porque em alguns momentos ele pode detectar algo mais grave. Então eu pergunto para vocês quando que é importante, imprescindível ter um exame de imagem para continuar ou iniciar um tratamento fisioterapêutico. Bruna. Olha, depende o paciente que vem para mim, por exemplo, um idoso, né? Como a gente estava conversando, né, mano, um paciente idoso que tem um histórico de osteoporose, antes de tudo, eu peço um exame de imagem, né? Eu não arrisco, né, pelo próprio histórico do paciente. Então, o histórico, o que o paciente me relata, osteoporose, eu não coloco a mão sem saber como é que tá, né? Pacientes... Acontece. Quem sabe faz ao vivo. Vai lá. Desculpa que tá ligado direto México. Desculpa. Márcio, me ajuda. Olha lá, ó. O que a Bruna está falando, gente, é que há condições que é bom se resguardar. Geralmente os idosos, sobretudo com um histórico de sedentarismo, que tem um histórico de osteoporose, quando tem aquela dor que é lancinante, cuidado. E ainda pergunte para esse paciente, você não tem certeza que você caiu de bumbum no banheiro? Porque às vezes eles escondem isso também. Caindo ou não caindo, se essa dor é lancinante e todo movimento que você faz piora muito, um pé atrás pode ser uma fratura por compressão do corpo vertebral. Eu acho que é isso que a Bruna queria falar. Sim. Uhum. Isso. Acrescenta algum outro ponto que, assim, com certeza você dá um passo atrás e fala, a gente só começa depois de ter o exame de imagem. Eu peço exame de imagem quando a resposta do movimento é muito inconsistente, quando o paciente me apresenta febre, emagrecimento nos últimos tempos, histórico de câncer, e o paciente não relaciona o histórico de câncer nos últimos 5 anos. Quando a dor, porque quando o paciente tem uma dor mecânica, ela é muito forte. Agora, quando tem uma dor inconsistente, que não responde, eu sugiro o exame de imagem. São itens que eu não abro mão. Perfeito.
Deixa eu passar a bola para o Márcio e a Amanda fecha essa discussão. Outros fatores, né? O uso constante de corticoides, né? A gente sabe que isso é um dos fatores que pode gerar, né, osteoporose, desgaste nas articulações. E realmente é isso. O paciente que está realizando tratamento passa 4 a 6 semanas, não tem melhora e pode ter até piora. Eu acho interessante fazer. Eu acho bom quebrar um pouquinho, né? Porque também a gente não pode descer nem 8 nem 80, né? Achar que toda dor da coluna é inespecífica. Não é. Uhum. Nós temos os clusters, né? Que são sequências de avaliações, de exames, que a gente pode chegar no paciente, vai palpando lá a coluna e sentir uma baixa. Quem sabe aquilo dali não é uma listese. O paciente tem... A gente faz os 5 testes do Laslett e a gente tem aquele, pode ser uma sacroiliite, né? Uma sacroilíaca. Então, eu acho que pode ser uma dor discogênica real pura. A gente tem as hérnias que causam realmente dores, né, na perna. Então, eu acho que a gente não pode também ser muito radical, dizer que a imagem não serve para nada, porque vão ter casos que vão nos ajudar, com certeza. Acho que a gente tem que ser bem coerente com relação a isso. Exato, eu levantei essa pergunta justamente para não bombardear só o exame de imagem. Ele tem as suas importâncias, vocês dois já comentaram várias delas, e muitas que estão até relacionadas com red flags, problemas mais graves. Tão importante, na verdade, mais importante do que sair tratando assim com muita ânsia é saber quando não tratar. Amanda? Justamente. O que você falou é que devemos saber muito bem as red flags, né? Então, acho que todo profissional de saúde tem que estar armado até os dentes para saber o que são as red flags. E um dos pontos que eu mais observo, assim, que mais me deixa o pé atrás é o peso. Se o paciente tiver a perda de peso, sem estar fazendo dieta, nada, tipo, sem motivo nenhum, eu sempre, assim, com o pé atrás, já pergunto se tem essa constância, se eu faço uma avaliação, um processo, né? O processo de avaliação ali, ele não é simples, e eu não encontro nenhum caminho ali, nenhuma direção, nenhuma resposta, eu não consigo melhorar aquele paciente, ele não tem mudança. Então, é muito importante eu observar outros fatores, e aí também entraria, quem sabe, aí o exame de imagem, e dor noturna. Se o paciente não consegue dormir, tá na madrugada, ele acorda com aquela dor, mas não é simplesmente acordei, virei, arrumo minha posição, consigo dormir de novo. É aquela dor assim, lancinante, que te faz levantar, ir pra cozinha, fazer um chá, fazer café, alguma coisa, porque, assim, essa dor. Então, essa dor que mostra alguma coisa inflamatória, mas assim, eu também costumo dar uma investigada nos exames de imagem. Você fica com a orelha em com pé, a pulga assim, atrás da orelha. E eu ainda digo que, por exemplo, dor noturna, ela sozinha não indica necessariamente que tem que fazer. Agora, quando você vai associando, como o Márcio falou, clusters, opa, me dá uma certeza maior para talvez não movimentar essa pessoa, né? Você falou sobre perda de peso inexplicável, né? Muitas vezes até histórico de câncer. Ah, já teve câncer? Já, mas já tratei. Opa, calma lá. É mais uma coisa para ficar com a orelha em pé aí. Sim. Então, falamos e só uma coisa também, André, que é legal nós sempre olharmos com carinho, é dor na região torácica, que é uma região ali mais muito próxima das vísceras e tudo, pode ter muita dor referida. Então, sempre ficar com a pulga atrás da orelha. É torácica? Ok. Segue no princípio mecânico, segue no seu princípio de avaliação, mas se aquilo ali não tiver mudança, pede para ele fazer o exame só para você não marcar bobeira ali com ele. Bem, então, assim, eu só tenho a complementar, vocês foram geniais. Histórico de câncer prévio, uso de corticóide por tempo prolongado, aquele idoso que já tem osteoporose ou talvez teve ali bateu de bumbum na cadeira ou caiu no banheiro, cuidado, cuidado. Eu ainda acrescento aí, como vocês falaram também, infecção recorrente. Aconteceu com um caso nosso recente, a paciente com infecção recorrente, opa, calma lá, a coisa está estranha. Eu acrescento, a pessoa começa a ter disfunção, com dificuldade para iniciar a micção, começar a fazer xixi ou intestinal, cuidado, associado, parestesia em célula, naquela dormência ao redor ali do períneo, e que estava ali... Histórico de febre recentemente. Histórico de febre, infecções. Gente, é importante também,
quando a pessoa começou com a dor depois de um trauma. Eu caí, sei lá, de um local alto, tive um acidente. Calma, pode ter sido uma fratura ali associado, enfim, uma listese, enfim, alguma coisa que não seja fisioterapia necessariamente que vai melhorar, tá? E até alguns casos onde há uma irradiação e cada semana, cada mês está tendo perda progressiva de motora, de força e perda neural. A perna fica estranha, muito sensível e começa a ter dificuldade de andar na ponta do pé ou de andar nos calcanhares. Então, se vocês derem um replay em tudo isso que a gente falou, vocês vão se resguardar de muita coisa, tá? E para fechar, o Márcio vai comentar. Um caso também que, como eu atendo muitos atletas, né? Então, corredores que realmente não estão preparados para realizar um treinamento com volume adequado, nós temos as fraturas por estresse, né? Uhum. Então, o paciente tem aquela dor na frente da canela, dor do metatarso, né? Na região do pé, né? Lateral. Então, pode ter uma fratura por estresse. Normalmente, idosos, eles sentem muita dor na virilha, né? Então, tem o impacto lá do fêmur com acetábulo, né? Pode ter fissuras ali por impactação. Então, são outros fatores que a gente também não pode descartar o exame de imagem. Perfeito. Você complementou muito bem, porque a gente deu um foco nesse vídeo muito em lombar, coluna vertebral. Agora, se a gente for comentar sobre exames de imagem no esporte, ele tem outras importâncias. Por exemplo, no Atlético Mineiro, quando o jogador tem uma lesão grau 2, um estiramento muscular, uma lesão ali músculo-tendínea, ele serve inclusive como uma referência para saber se é um bom momento de retorno aos gramados, por exemplo. Isso é interessante. Agora, vale a pena até tocar nesse assunto, porque na coluna lombar, cervical e lombar, se você ficar procurando esses achados antes e depois, você vai se perder, porque não vai ter e a pessoa pode melhorar. E não são os exames que indicam prognóstico. Será que eu realmente vou melhorar? Então, aquela pessoa que fala, você vai piorar porque eu estou vendo isso no exame de imagem. Pé atrás, tá bom? Eu acho que a mensagem era essa, se vocês quiserem complementar. Só aquela frasezinha que a gente comentou antes, né? Nós, fisioterapeutas, profissionais da área de saúde, tratamos o indivíduo. Quem trata a imagem é fotógrafo. Perfeito. Então, ótimo. É útil aqui a gente explicar como a gente trata muito de componente educacional. Eu não podia deixar passar a oportunidade de saber de vocês, como que vocês comunicam com seus pacientes, explicando que eles podem melhorar mesmo sem um exame de imagem. Na verdade, eles podem, a melhora deles não vai depender do exame de imagem. Como que vocês explicam essa associação? Diga lá, Amanda. Não, na verdade, eu gostaria primeiro de complementar. A gente falou muito da coluna, né, que você falou, mas tem a questão das extremidades, que é mais relevante, sim, o uso de exames, principalmente em atletas, mas tem um estudo que saiu em 2019, que é do Barreto, que é bem recente, né? Ele pegou mais de 100 participantes, fez de ombro, então, que fez exame de imagem nos 2 ombros, mas o paciente, aquela pessoa só tinha sentido dor em um ombro. Então, toda pessoa que tinha sentido dor nos 2 era fora do estudo, que tinha outros achados era também fora do estudo, fratura, câncer e várias outras coisas, subgrupos. E ao final do estudo, ele mostrou que, mesmo naquele ombro que a pessoa nunca tinha sentido dor, tinha achados tão relevantes quanto o ombro sintomático. Então, até para a extremidade está saindo mais, assim, referências baseadas em ciência de que, gente, não se prenda a exames. No esporte é uma coisa à parte, mas vamos ficar sempre mais alertas à ciência, assim. Sempre. Perfeito, perfeito. Como componente educacional, Bruna, você tem estratégias boas para explicar para os seus pacientes? Eu falo que o exame de imagem, primeiro, né, o paciente diz, eu tenho artrose nesse joelho. Tenho tantos anos. Eu falei, tá, e o outro joelho? Tem o mesmo número de anos que esse que tu tá sentindo sintoma. Então, não quer dizer que, porque tu tem um, né, vai bater com o exame de imagem, né? Por isso que a clínica é soberana.
Sempre digo, comento que o exame de imagem nada mais é que uma foto estática. E para mim ter certeza do que está acontecendo, eu preciso de movimento, porque através do movimento eu tenho as respostas que o exame parado ele não me dá. Por isso a necessidade da avaliação e do movimento até o final da amplitude de movimento. Eu sempre comento isso com o paciente. Perfeito. Amanda, você quer comentar algo sobre uma educação criativa, alguma forma assim legal para os nossos colegas aprenderem? Sim, uma eu já falei, né, que é do cabelo branco e rugas. E outra que é também assim, que fala assim, já fiz fisioterapia, muitos movimentos, mas entrando no que, puxando o que a Bruna falou, que é o final da amplitude de movimento. Nós temos de explorar, e tem outro estudo magnífico de que fala de artrose, pacientes que não precisaram fazer cirurgia. Mas depois, se vocês quiserem, pede que a gente envie os artigos para vocês, o que a gente está se baseando aqui. Eu não vou adentrar nele. Aí eu falo assim, se você vai para um show, assistir um cantor, aquele cantor é o que vai abrir o show, é que vai começar a cantar? Ou terão outros participantes, outros grupos, outros cantores antes do cantor principal? Então, às vezes, você foi ele tratar, mas você não esperou chegar no cantor principal, que seria o final da amplitude de movimento. Por isso que muitas vezes não conseguimos sucesso, que a gente não explora toda a angulação. Então, a explicação que eu dou ao paciente da importância dele movimentar no final e assim, quando quebra a questão da imagem, né, que a gente mostra o contrário. Quem não conhece muito o método, a gente está falando de amplitude final, só para contextualizar, a gente sabe que uma articulação saudável, qualquer que seja, é uma articulação que é livre e sem dor. E a maioria das pessoas tem dor com uma articulação que está presa. E quando ela está presa, a pessoa movimenta e dói e evita, ela nunca está boa. Então, no exame de imagem já vai aparecer algumas coisas, só que o que a Bruna e a Amanda falaram é que é importante ter essa articulação livre, qualquer que seja, extremidade ou coluna lombar. Márcio? Só compartilhar só mais a última imagem aqui, que eu mostro sempre para os pacientes. Essa daqui. Tá aparecendo bem aí? Tá ótimo. Uhum. Esses são, realmente, estudos hoje, eles estão sendo realizados com pessoas assintomáticas, pessoas que não têm dores. E aqui a gente vê que de 1.211 pessoas, de 20 a 70 anos, 87% tinha problema no disco, na região cervical. No ombro, 96% das pessoas, homens de 51 anos, de 40 a 70 anos, tinha anormalidades no exame do ombro. Quadril, 68%. Coluna lombar chega a 96% das pessoas com 80 anos. Joelho, as mulheres, 40%. E por aí vai. Então, essa imagem, eu sempre mostro para os meus pacientes que têm essa crença, né, de exames de imagem relacionada à lesão, mostrando que pessoas assintomáticas têm e não têm dor. Então, eu gosto bastante dessa imagem aqui. Perfeito. Bom, se eu puder complementar do componente educacional, o meu consultório ele fica num segundo andar e tem um estacionamento na frente. E eu chego assim e mostro assim, tem um carro velho que fica estacionado sempre na frente, sabe, com propaganda. E aí eu falo assim, se a gente tirar uma foto desse carro velho aí, ele está cheio de achados de degeneração ali. Mas se você entrar nele e ligar, ele funciona perfeitamente bem. Então, um retrato não demonstra como que ele se comporta. Da mesma forma que aquele meu carro ali, quando eu tiro um retrato que está novinho, pode ter certeza que o volante treme. Ou seja, ele parece bonito no exame na foto, né, estática, mas aí a foto estática não demonstra como ele se comporta na ação, no movimento. Então, fica muito claro que um retrato estático não demonstra como seu corpo responde em movimento. Por isso, ressalta a importância de uma avaliação fisioterapêutica baseada em posturas e movimentos. Foi ótimo o encontro com vocês, cada dia melhor, eu agradeço demais, esperamos ter sido claros e objetivos aqui e aceitamos sugestões para próximos temas, tá bom? Agradeço a todos